Bom dia, graça e paz. Bom estar novamente com os queridos para dar sequência ao tema que nós temos estudado sobre bibliologia, o estudo das Escrituras. Vocês tiveram uma boa semana, debaixo da graça, com lutas, vitórias. Mas que bom que hoje podemos estar juntos. Então, nós estamos estudando doutrinas centrais do cristianismo. Só vou fazer rapidamente um resumo do que a gente vem estudando. Então, a gente falando sobre as Escrituras, a gente viu sobre a revelação. A gente viu que revelação é um desvendamento especial, especialmente a comunicação da mensagem divina ao homem. A gente entende que se Deus não tivesse se revelado a nós, de maneira alguma nós teríamos condições de conhecê-lo. Nós só o conhecemos porque Ele bondosamente se revelou, manifestou a sua graça a nós através de dois meios. Primeiro, a gente viu a revelação geral, as coisas criadas, esse mundo maravilhoso, todo esse esplendor demonstra que tem um Criador. Embora essa revelação geral não tenha um conteúdo salvífico, mas também na pessoa do Senhor Jesus e nas Escrituras, Ele se revelou de maneira específica e também mostrou, Ele manifestou salvação por meio da sua graça. Então, se Deus não tivesse revelado, a gente não teria condições de conhecê-lo. Segunda coisa que a gente viu foi a respeito da inspiração. O que é a inspiração? A gente viu que a inspiração foi a ação supervisionadora do Espírito Santo sobre os autores humanos, de modo que, ao usarem as suas próprias personalidades e estilos, redigiram e registraram sem erro as palavras da revelação ao homem nos autógrafos originais. Quando a gente estava estudando, que a gente estava analisando alguns textos, a gente viu que essa questão da inspiração não foi que Deus ditou todas as coisas ou que os homens entraram em transe. Não, Deus conduziu esses homens de maneira que eles pudessem registrar, mas sem anular. Lembra quando a gente estava analisando os escritos de João e os escritos de Paulo? Paulo, ali em Romanos, capítulo 8, 9, 10, 11, ele fala coisas grandiosas, extraordinárias, com palavras muito difíceis. Mas João era bem simples, ele falava assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a gente vê que Deus não anulou a personalidade e as características das pessoas, mas conduziu eles para que eles pudessem registrar de maneira infalível e inerrante a sua palavra. A gente também viu que a extensão da inspiração, ela é plenária e ela é verbal. Toda de Gênesis a Apocalipse, mas também cada palavra que está registrada foi da vontade de Deus. As palavras também são extremamente importantes. E a gente também falou sobre o cânon. O cânon, a palavra cânon significa vara de medir, ou seja, um padrão. Foi a forma como Deus, na canonização, a gente viu que não foram os homens que concederam essa característica, mas os concílios apenas reconheceram, estudando, que aqueles livros, os 66 livros, eles possuem canonicidade, ou seja, uma característica de um livro que foi inspirado por Deus. Então, a gente estudou revelação, inspiração e a canonicidade. Então, durante esse tempo, se você não viu, está lá gravado e você pode acompanhar de maneira que você vai poder ver. Por que temos 66 livros? E não 73 e nem 58. Por quê? Porque os concílios conduzidos, eu creio também por Deus, eles apresentaram esses 66 livros como sendo inspirados por Deus. Eles davam evidências internas e externas de que foram livros inspirados por Deus. E hoje nós vamos começar, e eu espero que a gente termine o tema de bibliologia hoje, nós vamos começar a falar de iluminação. O que é iluminação? Iluminação
a santa influência, deixa eu só colocar aqui, é a santa influência do Espírito Santo que conduz o ser humano ao entendimento a respeito das verdades espirituais. Da mesma forma como a gente analisou e a gente viu que era impossível o ser humano descrever coisas a respeito de Deus, por isso Deus teve que se revelar a nós, esse livro que nós temos em mãos não é um livro qualquer, não é um livro como Shakespeare, não é um livro como Augusto Cury ou qualquer outro por aí. A palavra de Deus é um livro especial. E como foi necessário que o Espírito Santo agisse para que os homens redigissem um texto original sem falhas, hoje também nós dependemos desse mesmo Espírito Santo que conduziu os escritores, a fim de que que o Espírito Santo abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que a gente entenda verdades que estão escritas aqui. Você já não viu pessoas dizendo, pastor, eu leio, mas eu não entendo nada da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não pode ser lida como um jornal, não pode ser lida como a Veja, não pode ser lido como qualquer outro livro que existe por aí. É necessário também que a gente ore, tem sim coisas difíceis, tem coisas que eu também não entendo, embora já esteja 15 anos no ministério, eu não entendo muita coisa. Deus vai me ensinando, eu vou a cada dia, a gente vai pesquisando, vai estudando, mas o básico, tanto um físico nuclear, quanto uma pessoa tão simples que mora na roça, sem estudo algum, pode compreender se o Espírito Santo agir na vida dela, mostrando que as coisas que são aqui são reais e que a verdade é a palavra de Deus. Então, tanto um físico nuclear quanto um camponês, os dois necessitam que o Espírito Santo haja na vida deles para que eles compreendam. Então, iluminação é a necessidade que nós temos de que o Espírito Santo, com a sua influência, conduza o nosso coração para entendermos verdades espirituais. A Bíblia contém verdades espirituais. Quando a gente vai estudar mais profundamente, você vai perceber que mesmo um homem intelectual, com grande capacidade intelectual, ele não é capaz de escrever um livro tão perfeito quanto a palavra de Deus. Mas ele também, com a grande capacidade intelectual, ele também não consegue compreender. Ele pode ler o livro de maneira intelectual, explicar algumas coisas a respeito dele, mas ele pode achar muita coisa loucura, como na verdade as pessoas acham, né? A gente está reunido aqui domingo de manhã com um solzão desse, a gente podia ir para a piscina, podia ir para a praia, feriadão prolongado, mas a gente decide estar na casa dele. As pessoas não conseguem entender, elas falam assim, esse povo é louco. Esse povo é louco. Eles não conseguem entender também como é que Jesus pode ter vencido se ele morreu. Nos filmes, quem vence é o que mata, não é o que morre. Mas como é que ele pode ter vencido? E ele venceu exatamente com a sua morte. É loucura para alguém que não entende e não conhece a palavra de Deus mediante a revelação que o Espírito Santo lhe traz. Então, a maioria das coisas que a gente escreve, que Deus escreveu para nós, é antinatural. É antinatural. Você prefere receber um presente ou dar um presente? Naturalmente, a gente prefere receber. Jesus diz que bem maior aventurança é dar do que receber. Os últimos serão os primeiros. Que história é essa? Quem tentar ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim vai ganhá-la. É contrário. A matemática de Deus é totalmente diferente. E se você diz isso para uma pessoa natural ou para o homem natural, o que é o homem natural? Aquele homem que nasceu e ele cresceu, continua vivendo, mas nunca teve uma experiência real de salvação com Jesus e por isso ele não possui o Espírito Santo habitando nele. Então, sem o Espírito Santo habitando nele, ele não pode compreender verdades espirituais. Por isso que pessoas acham loucura
essas coisas que nós fazemos aqui. Então, iluminação é a santa influência do Espírito Santo que conduz o ser humano ao entendimento a respeito das verdades. Vocês que já viram inspiração e vocês que já viram iluminação, vocês acreditam que ainda hoje há pessoas inspiradas? Hein? Uns disseram assim, outros disseram assim. Ainda hoje, em nossos dias, existem pessoas que são inspiradas pelo Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas fazem letras, né, e falam, essa pessoa foi inspirada. Mas quando a gente vai analisar a letra, tem erros teológicos. Então, quem que inspirou ela? Certamente... A dificuldade é que, com o passar do tempo, as pessoas vão tomando as palavras que às vezes deveriam ser utilizadas apenas para Deus e começam a usar no seu dia a dia. E realmente, inspirados foram apenas os autores bíblicos para nos registrar sem erro a palavra de Deus. Hoje, nós somos apenas iluminados, ou seja, capacitados para ler e compreender as verdades espirituais que foram trazidas a nós. Quando a gente vai ali para 1 Pedro, que a gente estava vendo a respeito de inspiração, é muito claro quando diz ali, que nenhuma parte da profecia vem de particular elucidação. Nenhuma parte da Bíblia foi escrita porque homens inteligentes foram capazes, não. Mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, escreveram. Homens movidos pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras. Então, a conclusão que a gente chega a respeito da iluminação é assim como para conhecermos a Deus e a sua palavra foi necessária uma revelação específica da parte dele, para entendermos essas verdades também se faz necessário o agir sobrenatural do Espírito Santo, a fim de que o homem seja capacitado para compreender essas verdades espirituais. Olha o que Paulo diz aos Efésios. Paulo diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quando a gente começa a falar de um homem que morreu e ressuscitou, e que virá para nos buscar, para estarmos para todos sempre com ele, algumas pessoas olham para nós e falam, acho que ele não tomou remédio hoje, ele está precisando tomar um remédio. Por quê? Porque na maioria das vezes essas pessoas que zombam, elas não têm o Espírito Santo. Então, para elas, como diz Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 2, é loucura, capítulo 1 e 2, é loucura. É loucura, elas não conseguem compreender. Nós precisamos que Deus ilumine os olhos dos nossos corações. E lembrando que Paulo está falando com uma igreja, está falando com crente. Para nós compreendermos, é necessário que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração, para que a gente vá crescendo e conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra diz a respeito da iluminação. Em relação aos não salvos, a sua necessidade. Por que que os não salvos precisam do Espírito Santo? Olha o que a gente estava falando agora há pouco, diz assim, 1 Coríntios 2,14 fala, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Nós estamos falando em realidades diferentes. A capacidade intelectual natural do ser humano não é compatível com a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo concede a uma pessoa para compreender as verdades espirituais.
Então, você pode ser uma pessoa que já escreveu 100 livros e que já leu milhares deles. Mas quando você vai para a Bíblia sem o Espírito Santo, certamente você não vai compreender o espírito daquilo que está escrito. É até possível que alguém pregue sem ser convertido, que alguém pregue sem ter o Espírito Santo, porque são princípios gerais que às vezes ele é capaz de reproduzir. Mas certamente não faz sentido aquilo para ele. Aquilo não faz sentido. Agora, quando a gente vai ali para Hebreus capítulo 11, e a gente vê cientistas dos nossos dias tentando provar teorias de como o universo começou, e lá diz que, pela fé nós compreendemos que as coisas que vemos não veio da onde nós, das coisas que a gente pode ver. Ou seja, as coisas, toda essa criação veio a partir do nada, mediante a palavra de Deus. E haja luz, e houve luz. E tudo Deus foi falando e as coisas vieram à existência a partir do nada. E os cientistas estão procurando uma razão para explicar a origem de todas as coisas. Agora tem uma linha chamada design inteligente, que tem até mesmo cientistas que não são cristãos. Mas qual é o papel deles? Não provar através da ciência que Deus criou todas as coisas, mas eles partem em busca de resposta, e quanto mais eles estudam a criação e os detalhes, mais eles chegam à conclusão que por trás dessa criação que tem uma ordem, que tem um propósito, mais eles chegam à conclusão que realmente tudo isso tem que ter uma mente pensante por trás, e eles chamam de um ser superior ou qualquer coisa, mas nós sabemos que é o Deus que nos deu as Escrituras, que criou todas as coisas. Então, quem não tem o Espírito, não aceita. Talvez você converse com alguns dos seus parentes, ou converse com alguns dos seus amigos, e eles não vão compreender a sua fé. Eu lembro que quando eu estava na Nestlé, que eu pedi a conta para ir para o seminário, até meus familiares achavam que eu estava fanático. Acho que a fé está afetando a vida dele. Ele está se tornando tão fanático que ele vai sair de um bom emprego que ele tem para ir estudar a Bíblia. Outros amigos meus lá da fábrica disseram, não, mas ele não é bobo. Daqui uns anos ele vai visitar a gente com Ferrari, com Rolls Royce. Então, um achava que eu era fanático e o outro achava que eu era esperto demais, que eu vinha ser pastor porque eu ia ganhar rios de dinheiro. Por quê? Eles não conseguem compreender isso que a gente compreende. Falta a questão do Espírito Santo iluminando a vida deles para que eles possam discernir. E olha o pior, diz assim, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você que compartilha o Evangelho, você já deve ter se deparado com pessoas que você explica direitinho, a pessoa está numa situação muito difícil, muito terrível, você explica que ela precisa de Jesus, o que Jesus pode fazer para ela, como Jesus ama ela, como Jesus pode salvá-la, e aí você fala assim, você não quer entregar a sua vida a Jesus? Aí a pessoa fala assim, eu preciso pensar porque na verdade eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida. Aí legal, você explica de novo que é Deus que vai mudar a vida dela, que primeiro ela se entrega a Jesus, recebe Ele como seu Salvador, e Jesus vai transformar. Mas ela acredita que ela precisa fazer algo para poder merecer Jesus. Ela não entende que a graça é um favor imerecido. É algo que realmente a gente não merece, mas que pela misericórdia de Deus, Ele quer nos conceder. E você explica de todos os modos, e a pessoa reluta em entregar a vida a Jesus. Por quê? Exatamente, o Deus dessa era cega o entendimento. Satanás cega o entendimento dessas pessoas para que elas não vejam a luz do Evangelho de Cristo. Daí a necessidade de que o Espírito Santo
ilumine os olhos do coração, para que a pessoa possa compreender. O ministério do Espírito Santo. Qual é o ministério do Espírito Santo? Jesus falando ali com os discípulos, ele diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, Jesus está dizendo assim, que quando o conselheiro ou o consolador, né, que é o Espírito Santo, vier, o que ele vai fazer? Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que eu e você sejamos persuasivos, nós não conseguimos levar a pessoa a entender essas coisas. É necessário que você pregue a palavra, exponha a palavra, porque quando a gente vai ali para Efésios 1, 13 e 14, Paulo está falando para os Efésios, que quando eles ouviram o Evangelho e creram, eles foram salvos. Então, as pessoas não vão ser salvas e vão possuir o Espírito Santo pelo fato de a gente falar e tentar convencê-las. Não. O nosso papel é apenas apresentar a palavra pura e simples como está aqui e orarmos para que o Espírito Santo convença aquela pessoa de que aquilo que está aqui é real, é verdade. Então, o Espírito Santo convence a pessoa. E ele diz aqui, ele vai convencer o mundo do pecado. Quando você aponta o pecado de uma pessoa, muitas delas dizem assim, bom, eu não vejo que isso seja pecado. Por que ela não está vendo que aquilo é pecado? Mesmo que a Bíblia aponte como um pecado, ela diz, eu não vejo assim. Por que ela não está vendo assim? Porque provavelmente, alguém que a Bíblia fala que tal coisa é pecado, e ela diz que não é pecado, provavelmente ela não tem o Espírito de Deus. Ela não consegue compreender como aquilo pode ser pecado. Porque ela está usando uma lógica humana. E a nossa lógica humana, ela sempre é contra Deus. Mas o nosso sistema humano faz algo tão maravilhoso que o homem sem Deus acha perfeito. Mas quando o Espírito Santo coloca a lanterna e traz luz para o nosso sistema humano e mostra a palavra de Deus, aí sim a gente vai ver o quão longe a gente está da vontade dele. Eu lembro que eu sempre fui religioso. Eu cresci na igreja, fazia tudo o que a igreja dizia. E alguns textos me foram apresentados que combatiam a minha antiga religião. Mas infelizmente as pessoas que me evangelizavam, elas não tinham sabedoria para me apresentar Cristo, para depois Cristo abrir os olhos do meu coração para eu enxergar o restante. Eles queriam primeiro combater os meus erros para depois apresentar Cristo. Nunca aconteceu. Eu ficava com o coração cada vez mais duro, cada vez mais revoltado com essas pessoas. Até um dia, quando eu apresentei para vocês o irmão Rubem, ele chegou para mim e falou de Jesus. Ele apresentou Jesus para mim. Convidou eu para receber Jesus. Naquele dia eu recebi Jesus como meu Salvador. Mas eu creio que naquele dia o Espírito Santo abriu os olhos do meu coração, porque o Rubens pregou para mim o Evangelho. Ele não pregou a lei. Não faça isso, faz isso, não faz aquilo. Não, ele só falou o Evangelho. Quando o Evangelho entrou na minha vida, um belo dia, eu lendo a Bíblia, eu cheguei lá em Êxodo 20. Para o meu susto, eu entendi tão claramente que eu falei, meu Deus, o erro não está apenas em adorar imagens, mas já começa no fazê-las. No fazê-las. E ninguém precisou explicar para mim. Por quê? Porque eu já tinha recebido Jesus, o Espírito Santo já habitava em mim e já me iluminava. Êxodo 20, eu li e quase caí de costas. Ninguém precisou ficar martelando na minha cabeça. Apenas o texto mostrou para mim o quão longe eu estava da vontade de Deus. Então, a gente viu que os crentes, os não crentes,
né? Os não salvos precisam, primeiro, que o Espírito Santo abra os olhos do coração deles para que eles entendam essa verdade e passem a ter vida. Passem a ter vida. Efésios capítulo 2 é bem claro quando fala a respeito disso, que Deus nos encontrou aonde? Não foi bonzinho aqui na igreja, limpinho, não. Deus nos encontrou seguindo Satanás, fazendo a vontade dele, seguindo os desejos da nossa própria carne. Mas Ele, pela sua muita misericórdia com que nos amou, nos deu vida. A partir do momento que Ele nos dá vida, aí esse mundo espiritual passa a fazer sentido para nós. Sem essa vida que Cristo dá, os nossos olhos estão cegos, estão fechados e a gente não consegue compreender. Agora nós vamos ver a relação, a necessidade da iluminação em relação aos crentes, ao cristão. Hoje, todos nós que estamos aqui, continuamos necessitando do Espírito Santo para continuar aprendendo, para continuar lendo, para continuar enxergando as verdades que Ele nos dá. Então, olha que texto maravilhoso ali em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 a 13, diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Desculpa, eu deveria ter começado no 9. O 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para nós. Esse é o verso 9. Desculpa, eu deveria ter colocado a partir do 9. O 9 diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, ele está dizendo assim, é a incapacidade do homem de enxergar as coisas espirituais por si próprio, pela força da carne ou pela sua própria capacidade. Ele está dizendo isso. E aí então ele continua o verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Se nós sabemos o que sabemos a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito de Jesus, a respeito do pecado, a respeito de qualquer outra coisa, não foi porque nós começamos a refletir sobre essas verdades e então chegamos a uma conclusão. Não foi assim. Ele está dizendo, nunca penetrou em mente alguma, nunca olho viu, nem ouvido ouviu. Mas se sabemos alguma coisa a respeito de Deus, foi por quê? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E aí diz, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Por exemplo, vocês são capazes de pensar, de saber o que eu estou pensando agora? Bom, churrasco é daqui a pouco, mas agora não estou pensando nisso, mas eu já pensei muito ainda hoje. Mas a grande questão é assim, eu não sou capaz de saber o que vocês estão pensando. Mas o Espírito que está em mim sabe o que eu estou pensando. E o Espírito que está em vocês sabe o que vocês estão pensando. Logo, vocês não conseguem me conhecer plenamente. Eu não consigo conhecer vocês plenamente. E aí ele está usando esse paralelo. Da mesma forma que vocês não conseguem pensar o que eu estou pensando, o Espírito, ninguém consegue saber o que Deus pensa. Exceto quem? O Espírito de Deus. Então, esse mesmo Espírito, sabendo o que Deus pensa, revelou a nós a vontade de Deus. De outra forma, nós não seríamos capazes de conhecer a vontade de Deus. É impossível para o homem
conceber, por mais intelectual. Se nós pegarmos Einstein e qualquer outros gênios, né, da humanidade, sem a ação do Espírito Santo, eles poderiam fazer coisas grandiosas, coisas extraordinárias, mas jamais poderiam conceber a salvação do ser humano dos seus pecados mediante a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jamais eles faziam isso. A gente vê os filmes de super-heróis, eles conseguem montar coisas extraordinárias, mas jamais eles conseguem pensar algo tão fantástico quanto um Deus que se torna humilde, desce aqui na terra e se sacrifica por aqueles que fazem mal contra ele. Jamais. Você lê a história dos deuses gregos, qualquer um que pecasse contra esses deuses eram eliminados. E perdão é coisa de fraco. Eles tinham que se mostrar fortes, eles tinham que vingar, eles tinham que matar, eles tinham que exterminar quem ia contra eles. Aí aparece um tal de evangelho que prega um Deus que se esvazia, que deixa o trono e vem se fazer homem. E pior, quando ele está ali na cruz, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se fosse os deuses gregos, eu ia falar: Pai, manda fogo e arrebenta todo mundo. Manda fogo. Então, isso que a gente tem hoje, nós só sabemos porque o próprio Espírito revelou a nós mediante as Escrituras. De outra forma, todos nós estaríamos em trevas, sem poder conhecer o amor e o cuidado de Deus com as nossas vidas. Por isso que devemos louvar a Deus, porque Ele manifestou o seu amor a nós mediante Jesus Cristo. O verso 12 fala: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. O Espírito do mundo só capacita para conhecer as coisas naturais, para conhecer as coisas aqui terrenas, mas não nos capacita a conhecer plenamente a graça de Deus. E o ministério do Espírito Santo é o mesmo Espírito que convence o incrédulo, é o Espírito que convence também o crente. Nós continuamos necessitando da situação dele para compreender a palavra de Deus. Até aqui, a respeito da iluminação, vocês têm alguma dúvida? Aí, vocês entenderam, a inspiração terminou ali com Atos, né? E depois a iluminação se faz necessária, porque da mesma forma como esse é um livro sobrenatural, nós necessitamos do agir sobrenatural do Espírito para que a gente possa compreender a Bíblia. Portanto, às vezes eu insisto tanto para a gente ler a Bíblia: leia a Bíblia, leia a Bíblia, vamos fazer jornada bíblica, vamos fazer, vamos ler, vamos estudar, vamos... Se nós soubéssemos o valor que a Bíblia tem e o poder que ela tem de transformar a nossa vida, de trazer paz, de trazer esperança, trazer conforto, nos tirar da ansiedade, mas principalmente de mudar o nosso destino. Pessoas que estão rumando ao inferno ao ter contato com a palavra de Deus, têm os olhos abertos e passam a compreender quem é Jesus, recebe Ele como Salvador, e ao invés de ir para o inferno, agora muda a direção da sua vida e vai para o céu, para estar por toda a eternidade com Deus. Às vezes a gente tem medo de ofender os nossos parentes com a palavra de Deus, os nossos amigos. Você não devia ter medo de ofender os seus parentes e os seus amigos com a palavra de Deus. Você tinha que ter compaixão deles, porque se eles continuarem do jeito que estão, vão passar a eternidade, eles vão para o inferno felizes com você e passar a eternidade no inferno, porque você nunca quis confrontá-los com a palavra de Deus, porque medo de ofendê-los. Esses dias, não sei se foi
Paul Washer ou John Piper, que disse assim, a gente tem medo de ferir os homens com a palavra de Deus, mas os homens ofendem Deus todos os dias e eles não estão nem aí. Por que você não pode ofendê-los com a palavra? Só que ofender com a palavra é pregar a graça que pode salvar e mudar o estado eterno deles. Cabe a mim, cabe a você fazer isso. Mesmo que eles não gostem. Eu lembro que um amigo meu ali na Nestlé, na Cotralha, onde eu me converti, e aí depois toda pessoa que se converte, a maioria das vezes se torna um crente chato. Por quê? Porque é tão bom para ele, é tão bom, que ele quer falar para todo mundo. E eu queria falar para todo mundo, eu falava para todo mundo, falava. Os meus amigos de laboratório ficavam doidos comigo, porque eu pregava o dia inteiro, de manhã, tarde, eu queria falar desse Jesus, falar. Fui para o seminário, deixei o emprego, fui para o seminário, tudo, passaram alguns anos, recebo uma ligação. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Estou bem, estou jóia. E aí, por que está me ligando aí? O que aconteceu? Ele falou, não, é que eu vou me batizar. Vai batizar onde? Na Igreja Batista aqui. Quando você se converteu? Ele falou, me converti lá na fábrica, mas eu não dava o braço a torcer. Quer dizer, ele se converteu com eu pregando para ele, mas ele não dava o braço a torcer. Mas depois ele reconheceu, quase 10 anos depois, ele me ligou convidando para o batismo dele. Hoje ele é diácono lá em Araraquara, na Igreja Batista, mas valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Por quê? Parece que você está enchendo, mas a palavra não volta vazia. Essa palavra é poderosa. Não fui eu, mas foi a palavra que agiu na vida dele, a fim de que ele encontrasse a salvação. Oi? Sim. Como eu falei, eu não entendo tudo. Acho que tem menos coisas que eu entendo do que coisas que eu não entendo. A Bíblia é profunda, mas é um crescimento. Se você vai lendo, vai estudando, vai buscando, realmente você vai crescendo. Jesus mesmo falou, tem coisas que vocês ainda não podem suportar, né? Então, tem coisas que a gente não é capaz ainda, mas conforme vamos estudando, nós vamos crescendo. Não quer dizer que se você não entende, você não tem o Espírito. Não, tem coisas profundas. Pedro, quando está falando ali, em 2 Pedro, ele está dizendo assim, Paulo escreve coisas difíceis de se entender, as quais os indoutos distorcem para a própria condenação. Então, assim, tem coisas que são extremamente difíceis, mas não quer dizer que são impossíveis. É possível a gente estudando e crescendo, e tem coisas que vão ser dilemas que nunca vão chegar a uma unidade de pensamento. Mas é possível não entender algumas coisas mesmo sendo... Porque está faltando a base, né? Eu creio que a teologia você vai construindo, e vai chegar uma hora que você vai crescendo. Mais alguma coisa? Agora, partindo para o nosso encerramento, nós vamos falar uma outra coisa importante. Então, nós vimos a revelação, Deus se revelou de várias formas, depois ele inspirou homens para escrever, depois creio que ele dirigiu os concílios para que a gente tivesse os livros que ele inspirou separados aqui, e depois não, ao mesmo tempo ele continua iluminando pessoas para compreender as Escrituras. Agora, uma coisa muito importante é a questão da interpretação. Eu vou falar a forma mais simples, mas se você for ver cada coisa que tem acontecido, a maioria das heresias é por causa da alegorização, ou tirar texto fora de contexto. E aí, por exemplo, assim, uma alegorização que eu já vi em várias pregações é assim, lembra Davi e Golias? Então Davi passou ali no riozinho, pegou 5 pedrinhas, colocou no bornalzinho dele, pegou a sua funda e foi
lutar contra Golias. Então ele pegou quantas pedras? 5. E ele usou quantas? 1. Então ele pegou a pedra, bem no meio da testa, e Golias morreu. E aí as pessoas dizem 5 passos de fé. Primeiro passos de fé que Davi teve. Ele inventa um tema lá e fala assim, 5 princípios para se vencer o seu Golias. 5 princípios para vencer o Golias. Primeiro é ter as 5 pedrinhas, né? Primeiro é ter fé. Primeira pedrinha é ter fé. Segunda, coragem. Terceira, determinação. Quarta, e aí ele faz 5 pontos usando as 5 pedrinhas. Aí é interessante. Quantos princípios ele usou? Ele só usou 1. Os outros são desprezíveis. Se a mensagem está certa, você pode desprezar os outros 5, porque ele só usou uma pedra. Então, aquelas pedras, será que representam verdadeiramente 5 princípios? Não. Imagina você ir tacar pedra no cachorro, abaixo você pega 4 pedras. Não, tem que ser 5, porque Davi pegou 5. O cachorro já te mordeu. Não é? Não. Ele simplesmente abaixou, pegou as pedras, 5 pedras, colocou aqui, porque ele também não tinha certeza, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer. Podia ser que ele usasse 2, 3, mas porque era Deus que estava conduzindo, e foi bem aonde que a armadura tinha uma abertura, para encravar na testa dele. Então, a grande questão é assim, um dos grandes problemas com a interpretação bíblica hoje é a alegorização. Eu vou alegorizar, vou fazer uma fantasia em cima de um texto bem simples. Ele passou, pegou 5 pedrinhas, porventura ele tacou uma, porque Deus dirigiu e ele matou. Se eu falo que ele usou 5 princípios, fé, esperança, coragem, então quer dizer que ele usou só 1, as outras podem ser desprezíveis. Se você notar, hoje as igrejas neopentecostais, eles usam, a maioria, as histórias do Antigo Testamento. E eles criam uma fantasia para atrair os fiéis a eles. Hoje, uma das que mais tem usado aí é o Vale dos 318 Pastores, bispos, né? Então você vai lá, eles vão fazer o corredor e você vai passar no meio dos 318 bispos para ser abençoado. Da onde que eles tiraram esses 318? Não sabe? Quando Ló é sequestrado lá pelos reis que estavam em guerra, e levaram Ló lá de Sodoma. Aí o que aconteceu? Diz que o texto, que Abraão pegou os seus 318 melhores guerreiros, homens da sua casa, né, e foi atrás. E com esses 318 ele derrotou os reis, trouxe Ló e trouxe todos os despojos com ele. Então 318 é um número mágico. Se eu fizer algo com 318, eu vou juntar 318 amigos meus e vai ser sensacional. Mas lá o texto diz, ele pegou os seus 318 melhores. Se tivesse 324, ou se tivesse 200, ele teria pego os melhores. Não quer dizer que tem que ser 318. E isso é alegorizar. E o grande mal da igreja nos nossos dias é tirar texto de contexto ou alegorizar um texto que não tem nada a ver com a história. E muitas outras coisas como essas têm acontecido. Por exemplo, princípios de interpretação. Vou passar 3 rapidamente para a gente entender. Quando você estiver lendo a Bíblia sozinho, você pense nessas coisas. Primeiro, interprete histórica e gramaticalmente. Entenda, a história é importante. Por exemplo, eu vou colocar um texto aqui que é um livro histórico. Qual é a diferença entre um livro histórico e uma carta de Paulo? O livro histórico está narrando as coisas que aconteceram, ponto, só está narrando. A gente aprende muita coisa, tem os princípios bíblicos, a gente pode aprender a respeito da fé, muita coisa, mas não é normativo, porque aconteceu lá, vai acontecer hoje, não é.
As cartas de Paulo não, já são normas. Ó, faça assim, não faça isso, ame, não roube. Não... As cartas de Paulo já são normativas, são normas para a igreja se conduzir. Então você não pode ler Josué ou Juízes da mesma forma que você lê as cartas de Paulo. Você tem que parar para pensar historicamente o que está acontecendo, como que eram as coisas, o contexto, mas tem que prestar também atenção na gramática. Olha lá, vamos tomar o jardim Eulina para Jesus. Olha ali, sabe a história de quando Josué recebeu a ordem de Deus para percorrer 7 vezes a cidade de Jericó, durante 7 dias. Durante 7 dias, primeiro dia deu uma volta, não falaram nada. Segundo dia, terceiro dia, cada dia dava uma volta. No 7º dia, eles deram 7 voltas, e quando tocou a trombeta, eles gritaram. O que aconteceu? A muralha caiu. Então vem com Josué lutar em Jericó, então essa musiquinha é daí que surgiu. E aí, o 6:20 diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. É algo que Deus falou, que aconteceu, legal. Um acontecimento extraordinário. Imagina, eles não precisaram derrubar, não precisaram de dinamite, não precisavam de nada. Eles só gritaram, tocaram a trombeta, e o próprio Deus derrubou as muralhas. Então, o povo foi e conquistou a cidade de Jericó, uma cidade poderosa para a época. Aí hoje, o que o pessoal faz? Nós vamos marcar um dia em que a gente vai rodear o Jardim Eulina, né? Porque nós vamos demarcar o Jardim Eulina como nosso, e a gente vai orar, e nós vamos conquistar o Jardim Eulina para Jesus. Será que funciona? Será que era essa a intenção do autor bíblico, quando deixou o livro de Josué escrito, para que 2.000 anos, 3.000 anos depois, a gente olhasse para ele? A gente tem que fazer isso. Por isso que as pessoas não vêm para a igreja, porque a gente não está rodeando o Jardim Eulina e declarando vitória em nome de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado. Temos que interpretar histórica e gramaticalmente. Ou seja, Josué é um livro histórico de onde aprendemos sobre a conquista de Canaã e podemos observar princípios, mas não pode ser normativo, ou seja, transformar tudo em promessas e reivindicar de Deus que haja como agiu naquele momento. Não posso. A história mostra que a obediência àquilo que Deus pediu vale a pena. Isso a gente pode ter certeza. Josué e o povo obedeceu exatamente como Deus pediu. Valeu a pena? Valeu. Deus agiu. E qual é o princípio que a gente pode trazer para hoje? Mesmo que Deus peça algo que aos seus olhos possa ser absurdo, obedeça, porque vai dar certo. É isso que a gente pode aprender. Mas não está dizendo para a gente ficar rodeando. Eu quero um carro, né? Eu vou lá na concessionária, vou dar primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no 5º dia eu chego lá, o cara vendeu o carro. Falei, cadê o meu carro? Então, não, entendeu? Ensina princípios eternos, mas não quer dizer que do jeito que aconteceu lá vai acontecer com a nossa vida hoje. Mas uma coisa é certa, se você obedecer como Josué obedeceu, a ordem de Deus, a sua vida vai ser bem melhor do que se você não obedecer. Então, primeiro princípio de interpretação, histórica e gramaticalmente. Olhe para a história, entenda o contexto e estude também o texto na sua construção gramatical. Segundo princípio, interprete de acordo com os contextos imediatos e mais amplos. Vocês acham que Deus ama só o que amam a Ele? O que vocês acham? O que vocês acham? Deus não ama só o que amam a Ele?
E se eu te mostrar um texto que está mostrando Deus falando, eu amo os que me amam? Olha lá. Certa vez eu estava lá em Ibaté, eu ainda era novo, o pastor estava ensinando João 3,16, e um senhorzinho, como eu falei, um camponês bem simples, falou, essa semana eu li o texto e Deus fala que ama só aqueles que o amam. E aí o pastor falou, não, o amor de Deus é sobre tudo, sobre todos, né? E aí o que aconteceu? Ele foi lá e buscou um texto, ele procurou a semana inteira, procurou, ele achou. Na próxima semana ele trouxe o texto, aí pastor, eu amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Qual é a dificuldade desse texto? Hã? É um texto fora do contexto. Se a gente pegar, né? Se a gente pegar o texto inteiro, que começa lá no verso 13, o verso 13 diz assim, é uma personificação da sabedoria, como se a sabedoria estivesse dizendo, ele diz assim, ó, eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho conhecimento que vem do bom senso, temer o Senhor e odiar o mal, e ele começa a falar, e aí chega lá no 17, quem está falando? Amo os que me amam e quem me procura encontra. Quem está falando? É a sabedoria. É como se a sabedoria estivesse sendo personificada, fosse uma pessoa está dizendo. Você já viu alguém que não gosta de estudar, alguém que não gosta de ler, alguém que não gosta de se dedicar, ficar sábio? Não, e ele está falando, eu amo os que me amam. Se você busca a sabedoria, você vai me encontrar. Mas se você não está nem aí para a sabedoria, você não vai encontrá-lo. Então, primeiro princípio, histórica e gramaticalmente. O segundo, interpretar com os contextos imediatos e mais amplos. E o terceiro princípio é interpretar em harmonia com toda a Bíblia, comparando escrituras com escrituras. Um texto pode trazer mais luz para o texto que você está lendo. Então, sempre você vai crescendo quando você vai comparando os textos e esses textos vão te esclarecendo. É legal quando você olha para esse texto de Paulo, ali em Filipenses, ele está acabando. Na maioria das vezes, a pessoa usa só o verso 13. O que o verso 13 diz? Esse é o texto mais usado fora de contexto da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Parece que esse tudo posso naquele que me fortalece é um chavão que se você disser isso, você vai ser capaz de vencer todos os obstáculos, todos os desafios, tudo aquilo que você tem pela frente vai ruir aos seus pés, porque tudo posso naquele que me fortalece. Só que quando você vai para o contexto, não é isso que está acontecendo. Quando você vai para o contexto, você vai entender que tudo posso você é capaz de experimentar e passar por toda e qualquer circunstância sem perder a alegria cristã, se Deus for a sua força. E o que significa isso? Olha lá, alegrei-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então vem. Sei o que é passar necessidade. Por quê? Porque eu, fortalecido por Deus, eu posso passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Se Deus me fortalecer, eu posso ter muita coisa também e ainda assim continuar nos caminhos dele. Porque assim, é possível que você tenha pouco, você roube, você mate para satisfazer as suas necessidades. Mas é possível também você ter muito dinheiro e se esquecer de Deus. Você recebeu uma herança e eu nunca mais ver você aqui na igreja. Por quê? Amanhã você está em Paris, semana que vem você está em Londres, na outra você está em Dubai. Por quê? Eu mereço, né? Eu trabalhei a vida inteira, sofri, agora que eu tenho dinheiro eu vou ficar indo na igreja? Não, agora eu vou curtir. Então, tanto para você passar dificuldade, quanto para você ter muito, é possível que Deus haja na sua vida para que você se mantenha nos trilhos. Você vê esses jogadores? Você vê o Adriano, o imperador? Vocês lembram dele, né? O cara que saiu da favela,
foi morar em Milão. Em Milão ele quis voltar para a favela do Rio. Largou lá o contrato milionário que ele tinha para voltar para o Brasil. Imagina, um cara que pouco tempo passava fome, de repente é o rei de Roma, é o imperador de Roma, ou de Milão. Ele não teve capacidade emocional, intelectual, né, familiar, para suportar tamanha pressão. Ah, saudade dos amigos. Cara, ganhar 5 milhões, leva os seus amigos para morar lá em Milão com você. Então, assim, é tão difícil não ter nada quanto ter muito. Muitas pessoas se perdem por ter muito também. Não se perdem só por não ter nada e vai ser traficante. Não, pessoas que têm muito também se perdem. Eles acabam esquecendo o valor da vida e o sentido da vida. Então, ele fala assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí vem, tudo posso. Posso também passar necessidade, posso ficar desempregado, posso ficar com câncer, posso ficar viúvo. Não importa, Deus é capaz de me ajudar e me fortalecer. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Aí que esse texto tem que ser usado. Não apenas eu posso passar no vestibular, tudo posso. Eu não estudei, não estou nem aí com os livros, tudo posso. Eu vou pegar esse livro e falar, tudo posso naquele que me fortalece e vou fazer o vestibular amanhã. O que vai acontecer? Eu vou levar pau. E aí eu vou falar que Deus não me ama porque Ele não cumpriu a promessa para mim. Não é que Ele não cumpriu a promessa, você está lendo o texto fora de contexto. Texto fora de contexto. Então, esse outro princípio, interpretar em harmonia com toda a Bíblia, comparando Escritura com Escritura. Então, do lado direito, do lado esquerdo aí está esse texto que a gente acabou de ler. Será que é verdade? Aí a gente vai lá para Atos 16 e a gente vê Paulo e Silas, Paulo preso injustamente por estar pregando o Evangelho, e o que ele está fazendo por volta da meia-noite? Olha o que o texto diz. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Imagina, tirar as nossas roupas e chicote no lombo, porque a gente está pregando o Evangelho. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos o ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. O que Paulo está dizendo ali, o que está acontecendo? Paulo está preso em Roma, os filipenses ficaram sabendo que ele estava preso, ficaram tristes. Essa notícia que os filipenses estavam tristes chegou lá em Roma, então Paulo escreveu a carta para agradecer uma oferta que o Epafrodito tinha levado, e aqui ele está agradecendo, né? Alegra-me grandemente no Senhor, e tanto para agradecer a oferta, quanto para alegrar o coração dos filipenses. Você vai ver lá o capítulo 1, verso 12, ele fala assim, ó, as coisas que me aconteceram, pelo contrário, contribuíram para o progresso do Evangelho. Aquilo que os filipenses estavam achando que era o fim, porque Paulo estava preso e agora o ministério dele, ele fala, não, a guarda pretoriana ouviu o Evangelho porque eu estou preso. Guarda pretoriana, de 6 a 9 mil soldados, ouviram o Evangelho, porque Paulo está lá na prisão. No finalzinho da carta aos filipenses, ele agradece, né? Ele saúda, fala assim, ó, os da casa de César também estão saudando vocês. Quer dizer, pessoas no palácio do governador de Roma tinham se convertido porque Paulo estava preso lá. E ele deu um bom testemunho, não importa o que está acontecendo. Paulo e Silas estavam orando e cantando. Então, aquilo que ele estava falando lá no capítulo 13, os filipenses sabiam que era verdade, porque eles viram Paulo preso,
O carcereiro se converteu junto com toda a sua família. Provavelmente aquele carcereiro fazia parte ali da igreja de Filipos. E quando recebe a carta, e Paulo fala, cara, tudo posso naquele que me fortalece. O carcereiro era capaz, é verdade, por volta da meia-noite, com as costas cheias de vergonhas, ele estava cantando e orando a Deus. Por quê? Porque Deus estava fortalecendo ele ali naquela cadeia. Então, como é que eu vou interpretar a Bíblia? Interpretar historicamente e gramaticalmente. Segundo, dentro do contexto. Eu tenho, o que é dentro desse contexto imediato e mais amplo? Por exemplo, assim, eu pego a carta de Paulo aos Filipenses, esse texto, eu tenho que olhar o capítulo que ele está, o livro que ele está. Eu tenho que olhar tudo. Eu não posso pegar um texto e isolar, porque a Bíblia é a mãe das heresias. Toda e qualquer heresia não surge assim do nada. Eles pegam um texto, tiram do contexto, distorcem ele, e aí surge uma heresia. Então, a gente tem que tomar cuidado por causa dessas coisas. Se eu tirar um texto fora do contexto, eu posso falar algo que Deus não pretendia falar. E aí eu posso ensinar para uma pessoa, e depois eu vou perceber que, na verdade, eu ensinei algo errado que acabei prejudicando a igreja de Deus. Uma vez eu estava olhando para a parábola do filho pródigo, que na verdade é o Deus pródigo, né? É Deus que esbanja ali, né? A questão é, eu olhei para aquele texto e falei assim, lembra a parábola do filho pródigo? Que o pai tem 2 filhos, o mais novo chegou, pai, eu quero a minha parte da herança. Quando que a herança é dividida? Quando o pai morre, mas ele queria a parte em vida. Desrespeito total ao pai, né? E aí pediu a parte da herança, o pai deu, ele saiu, gastou tudo, torrou tudo, depois de um tempo ele volta na miséria, e aí o irmão mais velho não queria recebê-lo, né? A questão é, quando eu olhei para esse, o pai dando e deixando ele partir, eu pensei, mas que pai frouxo, né? Onde já se viu? Quem era aquele pai? Era Deus. Era Deus. Representava Deus e o que Ele fez com a gente. Mesmo que a gente vá tão longe, tão distante, se um dia a gente cair em si e voltar, Ele está de braços abertos para nos receber. Então, e eu, sem sabedoria, lendo o texto, isso há 20 anos atrás, né? E eu critiquei aquele pai, que pai frouxo, por isso que o mundo está do jeito que está. Não, aquele texto não foi escrito para ensinar pais a criar filhos, mas o texto foi escrito para mostrar a grandiosidade do amor de Deus, que por mais que eu tenha andado longe, Ele ainda está disposto a me receber como filho na sua casa. Então, esses são os princípios. Mais alguns minutos. Então, vamos pensar um pouquinho na divisão das divisões da Bíblia. Quando a gente olha lá para a Bíblia, então sempre tem o título ali na frente, né? Aí tem o capítulo e o versículo. Mas lembra que eu disse que quando a Bíblia foi escrita, imagina a dificuldade, não tinha uma gramática desenvolvida como a nossa. Imagina a hebraica, que começava ao contrário, né? E tira desse texto todos os espaços, todas as pontuações. E faz um texto corrido assim, ó. Só com letras, só com letras, só com letras. Foi assim que foi escrito a Bíblia no original. Não tinha uma gramática avançada como nós. Agora imagina para a gente aqui estudando a Bíblia, e eu falo, vai lá em Isaías 53, e você tem um texto corrido. Melhor, eu não ia falar, vai lá em Isaías 53, eu ia dizer assim, ó, vai lá para aquela passagem que diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Como que a gente ia achar essa passagem na Bíblia? Isaías 66 capítulos, não tinha na época divisão, como é que a gente ia procurar?
essa passagem. Imagina quanto tempo a gente ia perder procurando essa passagem. Aí, então, com o passar do tempo, o desenvolvimento da escrita, a gramática foi melhorando, e aí diz-se que esse religioso aí, Stephen Langton, que mais tarde se tornou arcebispo de Cantuária, dividiu a Bíblia em capítulos. Ele fez isso no início do século XIII da era cristã, quando era professor na Universidade de Paris, na França. Então, até o século XIII, se você fosse ler a Bíblia, ela era um livro sem divisões. Só tinha assim, Isaías, Ezequiel, Jeremias, mesmo o livro de Atos, para você procurar uma passagem específica, como que era difícil. Esse Stephen Langton, pelo menos ele melhorou, ele dividiu em capítulos. Aí já, né, vai lá para o capítulo 53 e procura a passagem que diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Então você já diminui a chance para uns 11 versículos, já fica mais fácil. Mas depois, o tal de Paganino, 541, um judeu convertido, depois dominicano, originário de Lucca, na Itália, dedicou 25 anos à sua tradução da Bíblia, publicada em 1527. E foi o primeiro em dividir o texto em versículos numerados. Não fica mais fácil? Lembrando, isso não é inspirado, isso foi os homens que fizeram para que seja uma forma da gente procurar mais fácil. Inspirado foi o texto lá no original, mas isso daí foi uma ferramenta que foi acrescentada para a gente conseguir achar. E depois, Estienne dividiu as escrituras gregas cristãs, conhecidas como Novo Testamento, em um novo sistema de versículos numerado. Depois juntou esses versículos com os versículos que já havia na Bíblia hebraica. Em 1553, ele publicou a primeira Bíblia completa em francês, que continha basicamente os mesmos capítulos e versículos que a maioria das Bíblias de hoje. Então, isso também foi evoluindo. Eles foram tentando de um jeito, foi tentando de outro, até que chegou naquilo que a gente tem hoje como divisão. Entendendo que isso é só uma ferramenta que ajuda a gente se organizar para procurar. Agora, vocês aí conseguem... Isso também ajuda na hora de estudar. Isso. Então, a questão é assim, vocês sabem falar para mim a divisão dos livros? Qual é a primeira grande divisão dos livros da Bíblia? Oi? As duas grandes divisões é Antigo e Novo Testamento, mas a primeira é o Pentateuco. O que tem ali no Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois dessa divisão do Pentateuco, que foi Moisés escreveu, os livros chamados da lei, o que vem? Os livros históricos. Vai de onde a onde? Josué até Esther. Alguns colocam Jó, mas é até Esther. Depois dos históricos, esses são chamados históricos, né? Que conta a saga da história de Israel. Depois vem o quê? Os poéticos. Quais são os poéticos? Isso, de Jó a Cânticos. E depois? Profetas maiores. Por que maiores? Que eles escreveram mais. E depois? Profetas menores. Ali tem uma pequena... Alguns colocam Jó aqui nos históricos, eu prefiro colocar aqui nos poéticos, tá bom? Mas eu não achei uma imagem bonita como essa, aonde Jó estava aqui junto com os poéticos. Então, Pentateucos,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio é a primeira divisão, o livro que conta a origem das coisas, como Deus organizou a nação de Israel, como libertou lá do Egito. Aqui vai a morte de Moisés, Josué assumindo até Ester, como é que chama? No exílio babilônico e que depois termina no reinado persa. Depois tem Salmos, Jó. Qual foi o primeiro livro escrito da Bíblia? Não parece, mas foi Jó. Jó, depois Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, que é meio poesia. Depois, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações é Jeremias chorando sobre Jerusalém, que tinha sido destruída por Nabucodonosor. E aí então vem Ezequiel e depois vem Daniel. Profetas maiores, escreveram em quantidade maior. Então vem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok, e o Novo Testamento, como é dividido? Evangelhos, depois tem Atos, depois Cartas Paulinas, depois Cartas Gerais e Apocalipse ou Revelação. Então, está ali. Evangelhos, um histórico que é Atos, as cartas, até aqui Paulo, e aqui Cartas Gerais, até Judas. E profético que é Apocalipse. Então, essas são as divisões. A gente começou falando sobre bibliologia. No final, quando a gente passar por todas as doutrinas, eu espero que vocês tenham resistência, eu vou fazer uma prova com tudo isso que a gente... Tipo assim, o que é inspiração? Não, eu vou fazer de múltiplas escolhas, tá? Múltiplas escolhas, mas eu não vou fazer igual as múltiplas escolhas de hoje, vou fazer um pouquinho mais elaborado. E aí, quem for melhor, vai ganhar a Bíblia anotada da onde eu estou tirando esse estudo. Sabe, a Bíblia anotada por Charles Riley. Então, você vai ganhar aquela Bíblia. Só o melhor, tá? Só vai ter uma Bíblia. Então, quem acertar mais... Então, só que vocês sabem que eu estou mandando todos os slides. Então, hoje eu esqueci de mandar, mas depois eu mando o slide. Você vai ter o slide, que esse é o slide completo de toda a Bíblia. Então, continue vindo. Você pode ganhar uma Bíblia anotada, uma Bíblia de estudo anotada. E para encerrar, algumas curiosidades. Então, aí a divisão, 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo. O livro com mais capítulos é Salmos. O versículo menor depende da versão que você usa. Pode ser Jó 3, 2 ou Êxodo 20, 13. Então, esses aí são alguns dos menores versos da Bíblia. Livros com um único capítulo tem 5. O maior capítulo é Salmo 119, o menor é Salmo 117, e o maior versículo é Ester 8, 9. Esse capítulo 119, né? Uma vez a gente estava em acampar dentro, lá em casa, tinha acho que 24 adolescentes. E aí tinha um que não parava, já era quase 2 horas da manhã e ele azucrinando o pessoal. Vai. Aí eu falei assim, ó, quem der um pio agora vai ler o Salmo 119. Aí o bobão não sabia, você estava lá? Aí o bobão não sabia, falou, pio? Eu falei, beleza, vai lá, pega o Salmo 119 e vai ler. Aí ele foi todo engraçado assim, pegou a Bíblia. A hora que ele viu o Salmo, ô louco, pastor, eu falei, cara, se vira, você só vai deitar depois que você acabar o Salmo 119. E você vai ler alto, já que você queria atormentar as pessoas, você vai ler alto para a gente ter certeza que você está lendo também. Então, dava 4 ou 5 páginas o Salmo 119. E ele ficou lendo de madrugada, voltou e deitou e dormiu, né? Então, aí são algumas curiosidades e nós encerramos, então,
bibliologia. Tem muita coisa mais para você estudar, mas seria interessante que você criasse o gosto e fosse pesquisar, olhasse para a Bíblia com mais carinho. Essa foi a nossa intenção, que a gente conhecesse mais. Só vou apresentar aqui os nossos visitantes. Desculpa, o seu nome mesmo é? Rosana, a esposa do Roger. Sabe o Roger do projeto Sua Vida? Mas ela já veio aqui, já, né? E sua mãe, a sogra? Como? Salete, dona Salete. Deus abençoe, seja bem-vinda. E aqui desse lado nós temos a Bruna. Ela era a minha ovelha lá em São Paulo, quando a gente estava ali em Castelo Forte. E ela casou com Jeffrey. Mas a gente fala Jeff porque é Jeffrey, né? E hoje eles estão nos visitando, está com o pastor Fernando, que é o pai dele, e Marilena. Maria Lena. Ixi, eu toda hora eu escuto, mas eu não consigo guardar. Mas sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Ontem a gente teve um tempo muito gostoso com eles ali em casa. Espero que a gente possa ter um tempo bom ainda hoje, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Ele é pastor da Igreja Batista Comunhão em Graça, em Santiago, no Chile. Vocês visitando o Chile, Santiago, vá lá visitar a igreja dos nossos irmãos aí, ok? Deixa eu orar para encerrar minha parte. Pai, eu quero, em nome do Senhor Jesus, te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudarmos um pouco a respeito da Tua Palavra, a importância e o valor que devemos dar a ela. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude, para que nós possamos amar, estudar cada dia da nossa vida a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém.